O relato do dilúvio de Noé é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, encontrado no livro de Gênesis, capítulos 6 a 9. Deus decide destruir toda a humanidade, exceto Noé e sua família, através de um grande dilúvio. Mas por que algo tão drástico? O dilúvio foi realmente necessário? Neste vídeo, vamos explorar essa questão sob diferentes perspectivas, analisando o contexto bíblico, as implicações morais e o que esse evento pode nos ensinar sobre o caráter de Deus e a humanidade. Antes do dilúvio, o livro de Gênesis descreve a humanidade como corrupta, violenta e afastada de Deus. A maldade havia se espalhado por toda a terra, a ponto de Deus arrepender-se de tê-la criado. A corrupção não era apenas individual, mas coletiva, atingindo toda a sociedade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O que se descreve aqui é um estado de decadência moral completa, onde a bondade era quase inexistente. A questão que surge é, se Deus é justo, como ele deveria lidar com uma humanidade que se entregou totalmente ao pecado? Do ponto de vista bíblico, o dilúvio não foi apenas um ato de destruição, mas também de redenção. Noé é descrito como um homem justo, e Deus lhe confia a missão de preservar a vida através da arca. O dilúvio pode ser visto como uma redefinição, uma nova oportunidade para a humanidade começar de novo, livre da corrupção. Mas o que motivou Deus a tomar uma decisão tão radical? A narrativa sugere que a terra estava tão corrompida que não havia outro caminho senão recomeçar. O dilúvio é descrito como uma resposta à violência e à maldade que consumia a humanidade. Teólogos e estudiosos ao longo dos séculos têm debatido sobre o significado do dilúvio. Alguns veem o evento como um julgamento justo de Deus, um sinal de que a justiça divina não pode tolerar o pecado desenfreado. Outros sugerem que o dilúvio também revela o desejo de Deus de salvar o que é bom, representado por Noé e sua família. Além disso, a história culmina com uma aliança, o arco-íris. Deus promete que nunca mais destruirá a terra por meio de um dilúvio. Isso marca o início de uma nova relação entre Deus e a criação, onde a misericórdia e a paciência são enfatizadas. Curiosamente, a história de um grande dilúvio não está presente apenas na Bíblia. Várias culturas antigas, como os sumérios e babilônios, têm seus próprios relatos de um dilúvio. Um exemplo é a epopeia de Gilgamesh, onde um herói semelhante a Noé constrói uma arca e salva a vida durante uma grande inundação. Isso levanta a questão: o dilúvio de Noé foi parte de um evento global ou é um mito que reflete as preocupações universais da humanidade? Os mitos de dilúvio em diferentes culturas podem sugerir que havia uma memória coletiva de um grande evento natural, ou que a ideia de uma purificação global era comum em tempos antigos. Isso não tira a veracidade do relato bíblico, mas oferece uma perspectiva mais ampla sobre como diferentes civilizações abordaram questões de destruição e renovação. Então, voltamos à pergunta inicial: o dilúvio foi mesmo necessário? Do ponto de vista teológico, ele serviu como uma forma de justiça divina, mas também de graça. Deus poderia ter destruído toda a humanidade, mas escolheu salvar Noé e sua família, demonstrando que ele é tanto justo quanto misericordioso. Por outro lado, alguns críticos podem questionar a necessidade de um evento tão destrutivo. Se Deus é onipotente, por que ele não poderia simplesmente transformar a humanidade sem recorrer ao dilúvio? Essa é uma pergunta que muitos teólogos ainda debatem, e talvez a resposta resida nos mistérios da própria natureza de Deus e da relação entre livre-arbítrio e justiça. Independentemente de como interpretamos o dilúvio, as lições que ele traz são atemporais. A história nos lembra da gravidade do pecado, mas também da profundidade da misericórdia divina. Ela destaca que as escolhas humanas têm consequências e que, embora a justiça de Deus possa parecer dura, ela é equilibrada pela sua graça. Para nós hoje, o dilúvio serve como um lembrete da necessidade de viver de acordo com os princípios de justiça, bondade e obediência a Deus. Ele também aponta para a importância da renovação, tanto espiritual quanto moral. Mesmo nas piores circunstâncias, há sempre a oportunidade de um novo começo. O dilúvio de Noé foi um evento de proporções cataclísmicas, mas sua mensagem vai além da destruição. Ele nos desafia a refletir sobre as consequências do pecado e a buscar uma vida que esteja em harmonia com Deus. Se foi ou não absolutamente necessário, essa é uma pergunta que talvez nunca possamos responder completamente.
No entanto, o impacto da história continua a ressoar até hoje, nos lembrando do poder da justiça, da redenção e da renovação.